Bom, vamos fazer a correção aqui do exercício 4, que vai valer para a semana 4 do PET do terceiro ano. Essa questão foi aplicada na prova do Enem em 2018 e ela fala o seguinte: em um jogo pedagógico, utiliza-se de uma interface algébrico-numérica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência, que passe pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação de circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio de uma equação da reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. O ponto A, aqui as coordenadas, 0,4, B, 4,4, C, 4,0, D, 2,2 e E, 0,2. Baixar um pouquinho aqui a câmera. Está aqui o gráfico. Os pontos são esses aqui. Bom, a opção que foi dada, as opções foram dadas, pede também o seguinte: que passando pelo ponto A, qual equação forneceria maior pontuação? Está aqui duas equações de retas, né? X igual a 0 e y igual a 0, e 3 equações de circunferência. Bom, essa questão aqui, gente, seria, na minha opinião, mais bem trabalhada se ela fosse uma questão aberta, né? Embora aqui ele esteja exigindo que passe pelo ponto A, se não tivesse essas opções, a gente deveria pensar em várias retas, né? Embora para abarcar o ponto A e a origem, obrigatoriamente teria que ser essa reta aqui. Não tem outra. Poderíamos pensar nessa reta aqui, ela passa pelo ponto A, porém não passa na origem. Ou essa reta aqui, que passa na origem, porém não passa no ponto A. De toda forma, analisando que pela reta cada ponto atingido vale 1 ponto, nós só poderíamos analisar que uma circunferência aqui seria o adequado nessa situação de pontos aqui. E qual circunferência que é? Qualquer circunferência? Não, tem que ser uma circunferência específica. A circunferência que, na minha opinião, abrange o maior número de pontos aqui é uma circunferência que teria como raio o segmento DA, ou o segmento DB, o segmento DC. Ela passaria por esses 3 pontos, pegaria a origem e, claro, evidente, pegaria também o ponto A. Não vamos ficar analisando uma por uma dessas circunferências, quais delas aqui que vai acertar exatamente essa circunferência. Vamos fazer alguns cálculos e vamos chegar à resposta. Vamos baixar aqui para a gente poder acertar aqui, pegar o foco. Uma equação que nos ajuda a obter a equação da circunferência seria essa: raio r ao quadrado, né? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Sendo que o centro da circunferência vai ser o ponto D. Centro em D, como vimos agora. E as coordenadas seriam 2, 2. Ah, mas onde vai entrar aqui na fórmula? Aqui no A e no B, né? Então, vamos lá analisar. Ah, e qual ponto que seria o ideal para a gente trabalhar? Como a gente sabe que o raio, vamos falar assim, igual a DA, DB ou DC.
Portanto, os pontos A, B e C pertencem à circunferência. Então, nós podemos utilizar qualquer um deles. Vamos escolher o ponto A, cujas coordenadas são 0 e 4. Poderia ser o B, como poderia ser o C também. Vamos substituí-los nessa fórmula aqui, que dessa fórmula aqui de cima, nós obtemos essa. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado embaixo do radical. Ou seja, fazendo esses cálculos aqui, nós vamos chegar no valor do raio. Então, vamos só substituir aqui. Lembrando que esse AB são as coordenadas de D, 2, 2. Então, XY, as coordenadas de A. Então, vai ser 0 menos 2 ao quadrado mais 4 menos 2 ao quadrado embaixo do radical. Lembrando que o sinal negativo vindo depois não tem problema, porque ao quadrado todo mundo fica positivo. Olha o exemplo. 0 menos 2 ao quadrado mais 4 menos 2, também 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser menos 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4. Raiz quadrada de 8. Não vamos satorar, não. Vamos deixar assim. Portanto, o raio vale quanto? Raiz quadrada de 8. Certo? E se a gente... Vamos suspender aqui um pouquinho. Se a gente tomar como base que esse quadrado tem malha igual a 1, né? Ou seja, a lateral de cada quadradinho desse da malha vale 1. Aqui é algo maior mesmo, né, do que 1, né? Porque seria a diagonal desse quadrado aqui. Vamos imaginar isso aqui, né? Esse quadrado. Aqui é 1, 2. Então, aqui seria algo maior do que 2, né? A diagonal do quadrado é maior do que a medida do seu lado. Então, vamos retomar o raciocínio aqui embaixo. Utilizando aquela fórmula lá de cima e usando os pontos do centro D em 2 e 2, nós vamos substituir lá de novo. Só que agora já conhecendo o valor do raio. Nós vamos utilizar x, porque vamos precisar montar a equação da circunferência, menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 também ao quadrado, igual a raiz quadrada de 8, que foi o que nós calculamos, ao quadrado. Aqui, como está o quadrado e um radical lá dentro do parênteses, esses dois se eliminam. Então, eu vou ficar com x menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 8. Essa seria a forma. Poderíamos desenvolver isso aqui? Poderíamos, mas não precisa, porque aqui em cima a gente já pode ver, ó, a letra E aqui. Tem exatamente essa opção. X menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 8. Portanto, a opção é letra E. Qualquer dúvida que surgir, pode me chamar no privado que a gente resolve, ok?